Eu tenho o privilégio, então, seria a pastora Marinês, de começar uma nova série de mensagens para esse mês. A série de mensagens é alto risco, alto risco, alto risco. A vida é um risco. E eu quero que você entenda que viver a fé em Cristo também é um risco, um alto risco. Às vezes, eu vou fazer essa pergunta. Você já cometeu algo arriscado na sua vida? Você já enfrentou uma situação que foi arriscada para você? Talvez arriscada em termos de um perigo, um dano físico, ou arriscada em termos de um dano financeiro, ou você se arriscou em algo que poderia ter ferido alguém que você ama, talvez arriscado para a sua família. Eu creio que todos nós já vivemos situações arriscadas. O duro é quando a gente vive alguma situação de risco, por tolice. E eu estava me lembrando de uma, pensando nesse tema, entre muitas que eu já fiz. A Andréia, minha filha, o Lucas também, meu filho, eles sabem que eu tenho assim, um ímpeto meio aventureiro. Eu gosto de ir além dos limites. E isso eu já passei alguns riscos. É graça de Deus que eu estou aqui com vocês. Mas eu me lembro, meus avós moram, a minha avó mora em Florianópolis, meu avô já é falecido, então eles moravam em Florianópolis. E naquela época eu tinha pego umas férias, e sozinho fui para Florianópolis visitar meus avós, pegava um ônibus, eles moram ali em São José, no Estreito ali, no continente, então pegava um ônibus e ia para a praia sozinho, colocava uma mochilinha nas costas, chegava na praia, cada dia eu ia numa praia, ingleses, eu sempre gosto de praia com onda, então eu ia Joaquina, cada dia eu ia numa praia. E um dia fui na Praia Brava, se você conhece, uma praia lindíssima, uma das que eu mais gosto, lá em Florianópolis. O que eu fazia na praia? Eu pegava meu chinelinho, minha mochilinha, colocava na areia, entrava na água, sem ninguém, não tinha guarda-sol, não tinha cadeira, voltava, tomava meu banho, pegava o ônibus, voltava lá para a casa dos meus avós. E a Praia Brava é uma praia que eu gosto muito, porque ela tem ondas boas, é uma praia muito bonita, ela fica assim, entre dois montes, assim, se você conhece, ali perto de Ponta das Canas. E aí, o que aconteceu naquele dia? Tinha uma galera que estava lá na frente. Eu falei, como que aquela galera está lá? E estava um mar assim, bem agitado, gostoso, bastante onda, E aí, eu falei, puxa, eu quero chegar lá também. Vou chegar lá. Se os caras estão lá, se eles chegarem, eu chego também, E aí fui, irmãos. Estava descansado, cheguei, fui, e onda vinha, e onda quebrando e tal. E eu fui, consegui chegar. Só que quando eu cheguei lá, era realmente um lugar muito agitado. E as ondas estavam fortes naquele dia, estavam grandes. Então você não tinha respiro. Porque é uma onda atrás da outra, uma onda atrás da outra, e você só furando, você tendo que mergulhar toda hora, mergulhar. E aí eu cansei. Eu falei, eu vou sair daqui, vou voltar. Só que aí eu cansei, Fiquei ali uma meia hora naquele banco de areia lá na frente, as ondas quebrando lá na frente. E eu falei, agora eu tenho que voltar. Vou aproveitar uma onda, vou pegar essa onda e vou chegar lá. Só que a onda que eu peguei, não peguei direito, eu não cheguei onde eu tinha que chegar. Ou seja, entre aquele banco de areia lá na frente e onde, obviamente, a praia, tinha um fosso, E aí, as ondas quebrando, e eu tentando, cansado, e eu não conseguia chegar. Aí eu mergulhava, não dava pé, e eu vi que eu ia ter que chamar Jesus, não de Genésio, mas, clamar Jesus. E clamei Jesus. Falei, Senhor, me dá força aqui, na força do meu 1 ano de fé em Cristo, clamei Jesus, e foi, irmãos, eu pensei que eu não ia chegar, e aí, as ondas vindo batendo, me ajudando, me empurrando, eu cansando, quando eu vi, eu bati o pé, eu senti a areia, então, me deu um refrigério, consegui chegar, sair daquela água, deitei na praia ali sozinho, respirei, me pergunta se eu voltei na água aquele dia. Não voltei, porque eu fiquei com medo. Sabe quando você passa uma situação que você fala assim, meu Deus, podia ter acontecido? Sabe quando você tem uma situação que você fala assim, eu fui longe demais, foi só a misericórdia de Deus mesmo que eu não fiz uma besteira aqui? Quer dizer, eu fiz a besteira, só que o resultado não foi o que poderia ter sido. Eu poderia não estar contando essa história para vocês aqui, como muitos, que já perderam a vida numa praia, que é lindíssimo, é maravilhoso, mas é muito perigoso. Então, eu fico pensando assim, quantos riscos eu já corri por talvez mero fato de bom senso, falta de bom senso. Agora, quando a gente pensa na fé, na vida de fé,
A gente tem que entender, fé implica em risco, porque fé é você agir mesmo que você não tenha certeza de que as coisas vão acontecer, talvez do jeito que você imagina, o que você pensa. A fé, sobretudo, muitas vezes é agir contrário à racionalidade. Às vezes você não tem evidências a favor, mas você vai, por quê? Porque você tem fé. Às vezes, as pessoas à sua volta não creem do jeito que você está crendo, e você vai por fé. Às vezes, as evidências são contrárias, as informações que você possui não te levam para aquela direção. A gente falou aqui de levantar uma oferta, talvez alguns de vocês, na hora que eu falei, você já pensou, mas logo nesse mês que eu estou apertado? Por isso que é fé. É fé. Muitas coisas, quando você ouve da palavra de Deus, você fala, nossa, mas agora eu não posso. Mas eu não tenho condições para isso. A fé é um alto risco. E realmente envolve um alto risco. Agora a vida é assim. A vida é assim. Viver é um alto risco. Nós saímos de casa hoje é um risco. Qualquer coisa que nós façamos na vida implica em riscos. Agora, a fé não é diferente. Agora, a gente precisa entender por que a fé é assim. Porque a fé também é uma jornada. Eu tenho fé hoje, eu vou precisar de fé amanhã, e você também. Se nós estamos andando com Jesus hoje, nós precisamos andar com Ele amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, até que Ele volte. Então a fé não é algo que você chega num topo, que você alcança. Não, a fé é uma jornada, a fé não é um destino. A fé é uma jornada rumo ao destino. E qual é o destino? É Cristo. É Cristo, a plenitude de Cristo. É por isso que, por exemplo, Pedro, ele usa a metáfora de que nós somos peregrinos. Nós estamos aqui numa peregrinação. Esse não é o nosso lugar, aqui não é o nosso destino, e por causa do que Cristo fez na nossa vida, e porque nós cremos nele, nós estamos indo rumo ao destino, que é a vida eterna com Deus, a plenitude de vida com Deus na eternidade. Então a fé, ela nos coloca numa jornada que implica em riscos. Muitos de vocês já ouviram falar do livro Peregrino, que é um clássico da literatura cristã, e muitos de vocês já leram, exatamente porque é isso, essa caminhada em um mundo de muitos perigos à nossa fé, em um mundo de muitas oposições à nossa fé, em um mundo de muitos riscos à nossa fé, que é o que nós temos de mais precioso. Por exemplo, Pedro, ele diz assim, porque vocês estão alcançando o alvo da sua fé. E qual é o alvo da sua fé? O destino, a salvação das suas almas. Pedro fala isso no primeiro capítulo, no verso 9 da sua primeira carta. Então, a fé implica em altos riscos. A fé é extraordinária, ela é determinante, porque através da fé é que nós vivemos entre aquilo que é a realidade na nossa vida e aquilo que talvez era um mero desejo tempos atrás. É através da fé que nós realizamos realmente a vontade de Deus, é através da fé que nós vivemos o que Ele tem para nós. Coisas que nós ansiávamos, que só são possíveis hoje porque nós agimos com fé ontem ou no passado, e nós estamos vivendo no presente. E da mesma forma, coisas que nós ansiamos no nosso futuro só serão possíveis porque nós estamos vivendo por fé aqui, hoje, e o justo vive pela fé. Então eu queria ler um texto com vocês, para a gente tirar algumas lições de como nós vivemos essa fé, essa jornada, hoje falando de fé, dentro do tema alto risco, E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ligasse o seu smartphone aí, e a gente vai ler o texto do Evangelho de Mateus capítulo 14, um texto do Evangelho que é muito especial e a gente pode tirar lições bem práticas. Você conhece esse texto, a maioria de vocês com certeza conhece, já leram esse texto, e você vai poder tirar algumas lições comigo aqui. Queremos iniciar essa série Alto Risco, com base nesse texto do Evangelho de Mateus capítulo 14. Olha o que o texto diz. Diz assim, e logo, a partir do verso 22, Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite era entre 3 e 6 da manhã, Nesse horário, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu,
não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. O Filho de Deus. Muitos de vocês, como eu disse, conhecem essa história. Jesus vem aos discípulos no meio da madrugada, eles estão num barco açoitado pelos ventos e pelas ondas, e Jesus diz: Sou eu, não temas, e Pedro diz assim: Se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Se é o Senhor que está andando sobre as águas, eu também quero andar. Então, e Jesus falou: Vem, então, tá bom, eu vou. Quem tem assistido The Chosen, tem essa cena lá, muito legal, o pessoal fez uma boa representação dessa cena lá no The Chosen. Pedro vai andar sobre as ondas, exatamente como Jesus. Jesus, o primeiro surfista, meus irmãos, primeiro cara que andou sobre as águas, sem prancha. E aí Pedro também teve essa experiência maravilhosa, andar sobre as águas, sem prancha. Jesus não passou sufoco nenhum, nem no meio do mar. Pedro passou um pouquinho. Quando nós vemos esse texto aqui, a gente tem algumas lições para o alto risco que envolve a nossa fé. E eu queria que você guardasse pelo menos 3 princípios aqui. Por que a fé em Cristo envolve um alto risco? Por que envolve um alto risco? Primeiro, porque eu preciso crer ainda que eu me encontre sozinho. E essa é uma realidade que esse texto nos apresenta. Pedro, ele creu mesmo que ele fosse o único do barco que tivesse saltado para fora. Pedro falou para Jesus que se podia andar como Jesus sobre as águas, quando seus 11 amigos que estavam no barco ficaram dentro do barco. Ou seja, Pedro creu sozinho. Isso nos ilustra aqui em relação à nossa fé. Aquilo que eu estava dizendo há pouco, muitas vezes eu e você temos que crer contra evidências, devemos crer contra a nossa racionalidade, vamos crer mesmo que não haja ninguém crendo com a gente, isso é muito difícil. Por quê? Porque nós gostamos de olhar ao nosso lado e ver que tem gente com a gente. Muitas vezes você vai ter gente com você, por isso que somos igreja, tem gente crendo com você junto, tem gente orando por você, tem gente apoiando você, tem gente encorajando você a crer. Mas em alguns momentos da nossa vida, seremos só nós e Jesus, eu e Jesus, você e Jesus. E a nossa fé é um alto risco, exatamente porque aí nós não vamos ter, ela sempre implica em riscos, mas quando nós estamos sozinhos, nós vamos crer que a gente, se estiver só com Jesus, a gente ainda está com a maioria, mesmo quando não haja ninguém crendo. Na igreja você tem o apoio, você tem a segurança das pessoas, mas me diga uma coisa, é assim no teu local de trabalho? É assim lá na tua família? Muitas vezes você está crendo exatamente o quê? Porque você está simplesmente firmado na pessoa de Jesus. E como é difícil crer quando, por exemplo, você olha para a tua casa, para a tua família e ninguém está crendo com você. Como é difícil crer quando as coisas, as evidências, elas são ilógicas para a sua fé, diante da sua fé. Quando é difícil crer, quando Deus está colocando algo no seu coração, algo que é um desafio para você, de fé mesmo, e você sabe que isso é entre você e Jesus, e mais ninguém. Mas é isso, a fé implica num alto risco. Como nós vemos aqui Pedro, dizendo assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas, e Jesus diz: vem. Ele, descendo do barco, andou sobre as águas. Pedro expressou aqui a fé de um verdadeiro discípulo. Ele foi o único que saiu do barco, ele foi o único que teve fé suficiente para crer que aquilo era possível, que ele poderia ter a mesma experiência que Jesus. E, aliás, são os únicos 2 seres humanos que andaram sobre as águas sem necessidade de qualquer outro artifício. Não esqueça, irmão, Pedro era um pescador experiente. Pedro sabia que se na água ele afundava. Pedro sabia o que era o mar da Galileia. Ele pescou anos ali. Pedro sabia o que era um mar com vento agitado. Pedro sabia de tudo isso. Mas ele creu em quem? Em Jesus. E ele olhou para Jesus. E ele seguiu a fé. Ele foi o único homem a ter essa experiência.
além da experiência de andar sobre as águas, obviamente essa experiência que ele teve o acompanhou para o resto da sua vida e serviu de lição para tantos outros desafios que Pedro enfrentou em sua jornada, em sua peregrinação como cristão. Eu sei que muitos criticam Pedro, porque Pedro não teve fé suficiente e começou a afundar, mas vamos lembrar que ele foi o único a ter a experiência de sair do barco. Aliás, irmãos, aqui fica a dica, né? Hashtag fica a dica, né? Se você quer andar sobre as águas, você precisa sair do barco. Se você quer viver grandes experiências com Jesus, você precisa sair do barco e andar pela fé. A fé é um alto risco? Sim. Caminhar sozinho, por estar plenamente firmado em sua fé em Cristo, é um alto risco? Sim. Claro que é. Crer quando ninguém está crendo com você? Sim, é um alto risco. Crer quando não tem ninguém colocando a mão no seu ombro, puxa, não, eu estou com você, eu acredito no que Deus está falando ao teu coração. Crer quando você está sozinho é um alto risco, sim. Mas eu quero dizer para cada um de nós, há momentos cruciais na nossa vida, na nossa história, há esquinas da nossa vida que vão nos levar em situações que somos nós e Deus tão somente. Somos nós e Jesus. E esses momentos serão reveladores quanto ao valor da nossa fé. E o quanto nós temos coragem, ousadia e intrepidez para corrermos riscos, enfrentarmos um alto risco. A fé, às vezes, pode ser solitária, mas lembre-se, gente de fé em Cristo sempre será mais que vencedora. A fé pode ser solitária, mas é vitoriosa. A gente pode pensar naquela experiência do paralítico sendo levado pelos 4 amigos aos pés de Jesus, abriram, um teto para que descessem o paralítico na frente de Jesus, e a Bíblia diz claramente que Jesus viu a fé dos seus amigos e não a fé do paralítico. É verdade, tem gente que pode crer em nosso lugar em relação à cura, tem gente que está orando por nós, crendo em nosso lugar em relação à libertação, de vícios, de pecados, de situações embaraçosas, de problemas, de tribulações, de lutas. É verdade, tem gente que ora pela gente e crê mais que a gente, mas em relação à salvação, a salvação é uma experiência individual. A salvação é uma realidade individual, ainda que seja uma experiência que a gente vive na coletividade, como comunidade, mas a salvação é individual. Ninguém pode crer no seu lugar. Ninguém pode crer no seu lugar para receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ninguém pode. Na cruz só cabe uma pessoa por vez. E essa decisão é sua. Você está aqui nessa manhã, você está aqui celebrando Jesus porque Ele está aqui entre nós. É claro, nós temos aqui pessoas diversas, vários níveis de conhecimento do Evangelho, vários níveis de experiência com Deus, mas eu quero dizer para você que está aqui, a vida é um alto risco, a fé implica num alto risco, Agora a vida vai ser bem diferente, se você ter o alto risco, ou seja, enfrentar o alto risco da fé, e se entregar a Jesus como Senhor e Salvador, e só você pode fazer isso, é só você que pode se entregar, experimentar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Eu disse ali, na hora que a gente foi orar, que quando Jesus está no barco, a gente ainda tem onda. Quando Jesus está no barco, a gente passa por aperto, mas o barco nunca afunda, nunca afunda. Jesus usou outra metáfora para dizer isso, ele falou, construa uma casa sobre a rocha, que ela vai prevalecer, sobre os ventos, as tempestades, ela não vai cair. Agora, se você tiver por conta, vivendo a vida de risco que você tem aí, sem Jesus, é muito provável que ela caia. Segunda lição aqui é que a fé é um alto risco porque eu preciso crer contra as evidências. E eu já meio que mencionei isso, mas a gente vê isso mais especificamente no verso 30. Por quê? Porque Pedro sai andando sobre as águas, e você conhece a história, e Pedro está andando, mas de repente, ele não está mais concentrado na pessoa de Jesus. A Bíblia diz que ele começa a reparar no vento. Observa que o verso 30 diz, quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Ou seja, a experiência estava maravilhosa de caminhar com Jesus, andando sobre as águas, indo na direção de Cristo, mas quando ele olha para as ondas, repara o vento, aí ele começa a afundar. E é claro que você já ouviu essa lição, a gente não pode tirar os olhos de Jesus, mas é uma lição que nós temos que nos lembrar sempre.
Eu e você somos tentados a tirar os olhos de Jesus todo dia. Todos os dias nós somos tentados a fechar o nosso coração para Ele. Todos os dias nós somos tentados a virar as costas para Ele. Nós recebemos notícias logo pela manhã, aí a gente recebe notícias sobre a economia, sobre a política no nosso país, que é uma coisa miséria, uma fonte de desesperança mesmo. Nós recebemos notícias do mundo e as guerras que estão surgindo. Se você clica no YouTube, tem um monte de vídeos falando da Terceira Guerra Mundial, e aí tudo para tirar os nossos olhos. Ou de repente você vem conversar com o filho e o teu filho solta uma bomba no teu colo, uma situação que você não estava esperando. Ou de repente você que tem um negócio, recebe uma notícia de um cliente, que ele não vai pagar aquilo que você está esperando que ele pague, para você continuar pagando as suas contas. Ou seja, nós temos um monte de razões todos os dias, para tirar os nossos olhos de Jesus. E a grande lição aqui que nós temos, irmãos, é que a fé é um alto risco, porque realmente eu preciso crer contra as evidências. Quando as coisas talvez estejam desmoronando à nossa volta, eu creio que Jesus ainda será fiel, eu creio que ainda Ele vai me pegar pela mão e vai me sustentar, eu creio que o meu barco não vai afundar, mesmo que esteja enfrentando ondas enormes e o vento forte. Eu creio que Deus ainda vai me sustentar, que Ele ainda vai revelar a sua fidelidade e o seu poder, que Ele ainda vai mudar essa situação que eu estou enfrentando, mesmo que as evidências à nossa volta não mostrem isso, mesmo que as circunstâncias à nossa volta digam o contrário. Por isso a fé é um alto risco. É um alto risco. Esse Pedro aqui que vai afundar e vai clamar para que Jesus o salve, porque tirou os olhos de Jesus, é o Pedro que vai morrer por sua fé em Cristo. Esse Pedro aqui é o Pedro que vai se levantar diante das autoridades judaicas e vai pregar o evangelho, mesmo sendo proibido de pregar e sendo açoitado para não fazer isso. Esse é o Pedro que, depois de açoitado e espancado, sai com alegria no coração, porque teve como privilégio sofrer por causa de Jesus. Esse é o Pedro que tem ousadia, intrepidez e autoridade para dizer para as autoridades que ele não pode deixar de falar do que tem visto e ouvido a respeito de Cristo. Esse cara aqui aprendeu uma lição extraordinária, que é uma lição que eu e você precisamos aprender. Crer contra as evidências. Crer contra as evidências. Todos nós aqui já tivemos aquela voz do fundo do inferno, falando ao teu coração: por que você vai ser fiel a Deus? Se você é fiel a Deus, por que você está enfrentando uma enfermidade? Se você é fiel a Deus, por que você ficou desempregado? Se você é fiel a Deus, por que você está enfrentando essa crise no seu casamento? Quantas pessoas, quantas vezes nós ouvimos essa voz, tentando gerar a dúvida, a incredulidade no nosso coração, mas sobretudo colocar medo. Como é que você vai? Ainda semana, a gente estava uma conversa com a minha filha falando, de como ela quer ser mãe, do sonho que ela tem, e ela falou assim: mas às vezes eu ouço tantas pessoas dizendo assim: como que você vai ter filho num mundo como esse? É um risco ter filho num mundo como esse? Claro que é, claro que é. Como que você vai ter filho num mundo como esse? Irmãos, essa pergunta fizeram para mim quando eu estava 30 anos atrás, fizeram a mesma fala comigo, e na hora eu fiquei espantado com essa realidade. Puxa, é mesmo. E na hora Deus colocou no meu coração: quem cuida de você sou eu, quem vai cuidar dos seus filhos sou eu. Eu tive os meus filhos, estou curtindo isso até hoje, espero poder curtir o privilégio de ter netos. Por quê? Porque quem cuida de mim é Jesus. Quem cuida de você é Jesus. A gente pode olhar para esse mundo e dizer: que miséria, mas existe um Deus bom no meio de um mundo que é miserável. Existe um Deus que é cuidadoso, existe um Deus que ampara, existe um Deus que mantém o barco na água, ainda no meio dos vendavais da vida. O que nós olhamos aqui, irmãos, é que eu e você também podemos aprender com Pedro. Jesus disse para Pedro assim: homem de pequena fé, homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que duvidou, Pedro? Por que eu duvidei, Jesus? Porque eu tirei os olhos de ti, porque eu reparei na força do vento e das ondas, exatamente a minha experiência e a sua todos os dias. Por que nós duvidamos das promessas de Deus? Por que nós achamos que ser honesto, como Deus valoriza tanto, sermos retos nos nossos negócios, no nosso trabalho, por que a gente às vezes acha que não vai valer a pena?
Por que a gente acha que não vai valer a pena a gente se manter puro sexualmente? Por que a gente acha que Deus não vai honrar o nosso compromisso com a retidão, com a santidade? Por que a gente acha isso? Porque a gente acha, porque a gente tira os olhos de Jesus e a gente olha para o Instagram, porque a gente olha para as pessoas que estão ficando famosas e que postam tantas coisas felizes, apesar de estarem vivendo vidas tão distantes de Jesus, porque a gente acha que quem está certo é a maioria. Quem está certo é Jesus, e você tem que escolher em quem você confia, para quem você olha. Acho que Jesus já deu provas suficientes a você, a mim, a toda a humanidade, de que Ele é a verdade, o caminho, a vida, e de que Ele está certo. Ele é o melhor para dirigir a nossa vida. Terceiro princípio que a gente tem aqui, de uma forma bem devocional para você nessa manhã, é que a fé é um alto risco porque eu preciso crer que Cristo me transforma em alguém como Ele. E aqui que está a nossa dificuldade. Se eu perguntar para você assim, você crê em Deus? Você diz, eu creio. Você crê no poder de Jesus? Eu creio. Mas você crê que Jesus pode transformar você em alguém semelhante a Ele? Aí a gente tem dificuldade. Como assim? Não, que eu posso ser como Jesus? A gente tem muita dificuldade com isso. Sabe por quê? A gente até crê que Deus pode, mas a gente não crê que a gente pode. Qual que foi a dúvida de Pedro aqui? Você acha que Pedro duvidou que Jesus podia andar sobre as águas? Não, essa não foi a dúvida de Pedro. Então ele estava lá e aí ele duvidou que Jesus podia andar. Não, ele não duvidou que Jesus podia andar, ele duvidou que ele podia andar. Ele duvidou que ele podia fazer o mesmo que Jesus. É a mesma dúvida que eu e você temos. A gente duvida que Jesus pode fazer com que a gente viva uma vida semelhante a Ele. A gente duvida. Então a gente diz, não, eu creio em Deus. Não, Deus é todo poderoso. Claro, Deus é tudo. Deus pode todas as coisas, mas quando eu olho para a minha vida, eu não creio que Ele pode me transformar a ser como Ele é. E esse é um problema da geração de cristãos que nós vivemos, irmãos. Porque nós não cremos que Jesus faz aquilo que Ele disse que faz. Nós não cremos que Ele é capaz de transformar a gente do jeito que Ele disse que é capaz de transformar. E é por isso que muitas vezes vivemos vidas medíocres, vivemos ainda escravos do nosso pecado, do nosso coração enganoso, vivemos ainda tão distantes da essência do reino de Deus. Por quê? Porque não cremos que Jesus pode fazer o que Ele diz que faz na nossa vida. Às vezes até a gente crê que pode fazer na vida do outro. Não, eu creio que Deus pode libertar o drogado, eu creio que Deus pode libertar um traficante, eu creio que Deus pode transformar a vida, sim, das pessoas, mas e a nossa vida? Você crê que você pode andar sobre as águas como Jesus andou? Que você pode, vamos usar isso como uma metáfora, porque é mesmo, que você pode usar, ou você pode viver uma vida sobrenatural no poder de Jesus? Você crê que você pode realmente ter um novo coração, com uma nova índole, com novos desejos, com novos anseios, com novas ansiedades? Você crê nisso? Você crê realmente você pode ter a mente de Cristo, como diz a palavra? Você crê que você pode viver uma vida semelhante a Cristo? Quando eu olho para mim, isso parece a maior loucura. Deixa eu dizer uma coisa para você, e é loucura, porque Paulo diz que nós somos salvos pela loucura da pregação. É loucura. Como assim? Como que eu, miserável pecador, posso viver uma vida semelhante a Jesus, que é santo, perfeito, sem pecado? Aquele que é Deus, como assim? Mas é isso que a Bíblia diz. Jesus, ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. Aí nós vemos no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versos 14 a 16, Jesus diz assim, vocês são a luz do mundo. Eu acreditar que Jesus é a luz do mundo, eu acredito. Eu acreditar que eu sou a luz do mundo, é diferente. É diferente. Por quê? Porque eu acreditar que Jesus tem poder para andar sobre as águas, e com isso Jesus está mostrando que Ele era o Messias, que Ele era Deus, que Ele tinha poder sobre as forças da natureza, porque Ele é o Criador de todas as coisas, é isso que essa história está revelando, Jesus é Deus, e essa é a conclusão dos discípulos, esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Eu crer nisso é uma coisa, eu crer que Jesus é capaz de também me fazer andar sobre as águas, é um pouquinho diferente. E qual é o problema, meus irmãos, da nossa geração de cristãos? Ou qual é o problema de muitos de nós que não nos rendemos a Ele, porque a gente não crê
que de fato Ele pode transformar a gente de dentro para fora, que Ele pode nos dar um novo coração, que Ele pode nos transpor para uma vida, uma nova dimensão de vida que é sobrenatural, que é viver realmente o reino de Deus aqui na terra. Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra como ela é feita no céu. Como isso? Como viver a vontade de Deus que é feita lá no céu, aqui na terra, com todos os problemas que a gente conhece, à nossa volta, na nossa própria vida, no nosso próprio coração? Como crer que eu posso dizer não à tentação e ao pecado que eu gosto tanto? Como que eu posso crer que eu posso me libertar de uma coisa que já me escraviza há anos, sendo que eu já tentei outras coisas e nunca consegui? Como eu posso crer nisso? Pois é um alto risco. E a gente tem que com esse alto risco em confiar nele, e se entregar a Ele, e se jogar nos braços dele, e olhar somente para Ele. É um alto risco, O texto diz que imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, porque você duvidou? E quando eles entraram no barco, o vento cessou, porque Jesus tem controle absoluto sobre as forças da natureza, porque Ele é Deus. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente: tu és o Filho de Deus. Sim, tu és. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, irmãos e amigos. Estamos dizendo: sim, Jesus, nós cremos, tu és verdadeiramente o Filho de Deus, é por isso que a gente está aqui. Mas qual a implicação disso na nossa vida? Como somos transformados por essa realidade? Essa que é a questão. Esses discípulos aqui ainda viveram meses, parte das suas vidas acovardados. Eles viveram ainda meses na sua vida, não entendendo o que significava Jesus ser Filho de Deus e ser o Deus na vida deles. Mas, irmão, chega um momento, quando eles estão completamente rendidos e eles recebem a promessa do Pai, o poder do alto, são revestidos do Espírito Santo, Deus mesmo passa a habitar o seu coração, e então eles vivem vidas transformadas, eles vivem vidas exuberantes e poderosas. Por quê? Porque Jesus então passou a viver neles, eles enfrentaram o alto risco de se entregar completamente, de se render completamente. Eles enfrentaram o alto risco de confiar somente em Jesus e não em si próprios. E esse é o desafio que cada um de nós tem nessa manhã. É loucura, mas é o que a Bíblia diz: cristãos são pequenos cristos. Nós somos chamados a viver a estatura do varão perfeito, esse é Cristo. Efésios capítulo 4, nós somos chamados a viver isso. Não é viver aqui pensando que o céu é maravilhoso, é viver parte do céu aqui na terra. Parte do céu aqui na terra. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas é possível. Eu já contei aqui que uma irmãzinha que frequenta a nossa igreja, tão especial, tão preciosa, mas com uma história de vida tão dramática, tão difícil, que ela me perguntou uma vez: pastor, como é viver num lar cristão? Como é viver um lar cristão? Porque ela não tem a mínima ideia do que é viver num lar cristão. O que é ter um pai e mãe que se amam? O que é ter pais e mães que respeitam, que investem e amam seus filhos? Nunca teve isso. Ela não sabe o que é ter um amor de um irmão, de uma irmã que realmente se importa com ela. Não está, ela é sozinha no mundo. Tem vínculos familiares, mas não tem família de verdade. É possível? Sim, é possível. É possível. É possível. É possível você viver um casamento onde a cumplicidade, a compromisso, o amor, a respeito, a cuidado, a alegria, a prazer, é possível. É possível. Eu estou falando isso porque a Bíblia diz. Eu estou falando isso porque tenho tido esse privilégio de viver 30 anos. É possível. É possível a gente se reunir como família para celebrar. Não para brigar, não para discutir, para ter paz, para se encorajar. A gente sai mais animado da reunião de família, não mais desesperado, desanimado, mais bravo. A gente sai animado, a gente sai abençoado. É possível. Claro que é possível. É possível viver uma vida diferente do que as pessoas normalmente vivem, porque estão fora de Cristo. É possível. Eu quero tanto que você creia nisso. Tanto, tanto, tanto que você creia que você pode viver uma vida semelhante à de Jesus. Semelhante à de Jesus. Em caráter, em vida, em paz, em comunhão com o Pai, em serviço ao próximo. Sim, você pode, eu também posso. É essa a jornada da fé. Esse é o alto risco que nós estamos envolvidos. É um risco, sim, porque eu não dependo mais de mim, nem dos meus recursos, nem das informações que eu detenho, nem do conhecimento que eu adquiri ao longo da vida. Não, eu não dependo da religião, eu dependo tão somente de Cristo. Nada mais, nada menos, somente de Cristo. Jesus é Deus. Jesus é Deus. A minha conclusão aqui com vocês é o seguinte, porque a gente vai celebrar a ceia,
A gente é chamado a sair da zona de conforto. Todos nós aqui, metaforicamente, somos chamados a sair do barco, para viver grandes experiências com Jesus, que vão fundamentar a nossa fé e vão nos acompanhar por toda a nossa jornada até o último dia. Não existe crescimento em nossa jornada de fé e da fé se nós não estamos dispostos a agir fora da zona de conforto, se nós não estamos dispostos a sair do barco. A fé, para ser fervorosa, enfrenta desafios, e alguns desafios são intencionais. A gente que escolhe correr o alto risco, porque a gente confia em Jesus. Veja que nessa história não foi Jesus que chamou Pedro, foi Pedro que disse assim: Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir. Ou seja, o risco que Pedro correu de afogamento, que era um risco real, foi ele que desejou. Foi ele que intencionalmente quis uma nova experiência com Cristo. A gente corre riscos e Deus vai nos chamar muitas vezes a um novo passo de fé. Mas alguns passos de fé que nós damos são nossos. Somos nós que vamos na direção. Nós que vamos na direção de Jesus. De Jesus. A pergunta aqui, arriscada, eu quero deixar uma pergunta arriscada que você pode fazer para Jesus, é: Senhor, o que tu queres de mim? Você tem coragem de orar para Jesus, na dimensão de um alto risco, e dizer assim: Jesus, o que o Senhor quer de mim? Não é o que eu quero, não é o que os meus pais querem, não é nem mesmo o que a igreja quer, mas o que o Senhor quer? Claro que grande parte, a comunidade da fé vai confirmar a vontade de Deus na sua vida, e isso nós vivemos em comunidade, a palavra de Deus diz isso, mas eu estou falando você e Jesus, olhando um no olho do outro. Você tem coragem de olhar para Jesus e dizer assim: o que o Senhor quer de mim? Você tem coragem de abrir o coração para ouvir essa resposta de Jesus? O que o Senhor quer de mim? Alguém veio para o culto aqui nessa manhã hoje, dizendo: Jesus, eu quero o que o Senhor quer para mim. Eu estou vindo aqui, mas eu quero o que o Senhor tem para mim. Não é o que eu quero, não é o que eu acho que é melhor, não, eu quero o que o Senhor tem para mim. Alguém fez essa oração hoje de manhã dizendo: Jesus, eu quero o que o Senhor tem para mim. Isso é fé. É um alto risco, mas é isso. Pergunta arriscada. Porque a fé não tem nada a ver com circunstâncias, mas aquilo com que Deus afirma em sua palavra. Por isso a fé é um investimento de alto risco, mas com muitos benefícios. No mercado financeiro, a galera fala de alto risco financeiro. Você vai aplicar em uma empresa que não está tão bem no mercado, você vai comprar aquela ação que hoje é pouca, mas quem sabe você vai arriscar e essa vai dar uma grande lucratividade. Ou você vai ser um investidor mais seguro. Mas a fé não, a fé você tem que jogar todas as fichas, a fé você tem que se lançar de todo o coração, a fé você tem que escolher mergulhar no oceano da graça, se colocar aos pés de Jesus. Não tem como você ser um investidor seguro diante da riqueza do reino que está em Jesus. Pense no alto risco. É um alto risco consagrar sua vida a Deus em uma sociedade onde as pessoas vivem para si mesmas? Sim. É um alto risco ser honesto em um mundo de gente desonesta? Sim. É um alto risco ser verdadeiro e falar a verdade em um mundo de mentiras? Sim. É um alto risco sustentar seu compromisso com Jesus e seu evangelho em um mundo onde o compromisso está fora de moda e onde há um antagonismo crescente ao evangelho? Sim, é um alto risco. É um alto risco manter-se sexualmente puro, onde as pessoas não se valorizam e são escravizadas pelo seu hedonismo e pelo prazer a qualquer preço? Sim. É um alto risco você buscar o bem dos outros e servir o seu próximo, quando nós vivemos numa sociedade egoísta e individualista? Sim, é um alto risco, com muitos resultados abençoadores e dividendos celestiais. E é você que escolhe viver na zona de conforto dentro do barco, ou fazendo o que todo mundo faz, ou você escolhe sair do barco e viver o impossível, confiando somente em Jesus. E sabe o que Deus colocou no meu coração tão forte, irmãos? Esse é mais um paradoxo no reino. Porque é um alto risco, e é loucura mesmo, mas esse alto risco que Deus te chama a viver através da sua fé, é a maior certeza que você pode ter na vida. É um paradoxo, é um alto risco. Eu não posso confiar em mim mesmo? Não posso confiar no meu dinheiro? Não posso confiar nas minhas riquezas e habilidades? Não posso confiar nas minhas competências? Não, só posso confiar em Jesus. É um alto risco, é só Jesus. Mas é a maior segurança que você tem. É a maior certeza que você tem. É por isso que o autor de Hebreus diz que a fé
é a certeza daquilo que a gente espera, daquilo que a gente ainda não vê. Fé é uma certeza imutável na pessoa, no caráter e na palavra de Cristo. Fé é uma certeza. É alto risco até que eu chego nesse ponto, porque se você correr o alto risco, você vai ter a maior certeza da sua vida, e a melhor garantia para conduzir sua vida nesse mundo. Jesus diz: quem crer, verá a glória de Deus, e nós podemos afirmar isso com toda a convicção da nossa alma. Quem crer, verá a obra de Deus. É impossível você, é impossível a mim, sermos nova criatura? Sim, é impossível, mas por intermédio de Cristo isso é possível. É impossível a gente conquistar a salvação eterna, a vida eterna? Sim, é impossível para nós, mas por intermédio de Cristo isso é possível. É impossível sermos herdeiros de todas as riquezas celestiais prometidas por Deus? Sim, é impossível, mas por intermédio de Cristo isso é possível. É possível, é impossível a nós sermos vitoriosos sobre aquilo que angustia, que aprisiona a nossa alma, que adoece a nossa alma. Sim, é impossível para a gente, mas por intermédio de Cristo é possível. É impossível vivermos circunstâncias contrárias, passarmos por dores e sofrimentos e ainda assim termos alegria, sentido e propósito para a nossa vida. É impossível a nós, mas é possível por meio de Cristo. É por isso que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero chamar você, essas semanas dessa série de mensagens, o alto risco, chamar você, toda a igreja, a vivermos pela nossa fé, a vivermos os grandes desafios que Deus tem para nós, olhando somente para Ele, o autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente para Jesus. E eu queria chamar você nessa manhã, desafiar você a fazer a oração de fé: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Porque eu estou aqui para viver o que o Senhor quer de mim. Eu estou aqui para me entregar completamente. Eu estou aqui não para brincar de religião, não para frequentar a igreja, eu estou aqui para ser igreja, eu estou aqui para ser teu discípulo, eu estou aqui para viver o que o Senhor tem para mim. Se é o Senhor, manda eu ter contigo, e Jesus vai te dizer: vem andar comigo sobre as águas. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Eu espero que você tenha plena consciência nessa manhã, que Jesus está te chamando para Ele, Jesus está convidando você a andar com Ele, Jesus está convidando você a viver o impossível, Jesus está convidando você a experimentar os milagres dEle, mas sobretudo, Jesus está convidando você a deixar Ele transformar a sua vida, para que você seja semelhante a Ele, semelhante a Ele, semelhante a Ele, semelhante a Ele. Se você tem coragem nessa manhã de fazer a oração: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Se você tem coragem de sair do barco nessa manhã e dizer: Jesus, já me frustrei tanto com os meus recursos, com a minha vida, com as minhas escolhas, já quebrei tanto a cara, já fiz tanta coisa errada confiando em mim mesmo, eu vou crer no Senhor, na sua palavra, eu vou sair do barco, eu vou me lançar aos teus braços, eu vou crer em Ti, eu vou consagrar minha vida ao Senhor, eu vou entregar esse problema nas Tuas mãos, eu vou, Senhor. Se você quer fazer essa oração, como já tem uma irmã ali em pé espontaneamente, eu quero convidar outros a se colocarem em pé. Se você está pronto aqui a dizer: Jesus, toma minha vida nessa manhã, fica em pé no seu lugar, vamos orar juntos. Se é sincero no teu coração, se Deus tem falado com você, o que Deus está te chamando, o que Deus está te desafiando nessa manhã, meu irmão, minha irmã, o que Deus está colocando no teu coração? O que é que Deus está dizendo assim: eu livro você, eu liberto você, eu transformo você, eu mudo essa história? O que é que você tem que confiar em você, não em si mesmo, não nas experiências passadas, não no que você já sofreu, mas em Jesus? O que é que você tem que confiar em Cristo? Ora aí no teu coração, ora para Ele, fala com Ele, é você e Jesus. Ele conhece teu coração, Ele conhece tua vida, Ele conhece teu coração e a tua vida, Ele conhece você. Ele conhece você como ninguém, ama você como ninguém, jamais desistiu de você. Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração, aos desafios pessoais que cada um de nós temos, mas levanta aqui, Senhor, homens, mulheres, rapazes, moças, jovens, adolescentes, prontos a viver o alto risco da fé, de consagração, de adoração, Senhor, de entrega, de confiança, de fidelidade ao Senhor. Ó Deus, move-nos pelo poder do Teu Espírito.
Move cada coração aqui. Os nossos olhos têm visto o teu reino. Nós não queremos mais pertencer a nós. Não podemos mais.